Olá, bem-vindo, bem-vinda, Giovana aqui, dando continuidade ao capítulo 1, Abra a porta para o sobrenatural. A virada de Ana. A opção de mudar tornou-se a cruzada de Ana. Primeiro decidiu suspender todos os tratamentos e toda a medicação para as várias doenças físicas, embora continuasse tomando os antidepressivos. Não contou aos médicos e às enfermeiras que não voltaria para o tratamento. Simplesmente não apareceu mais. Ninguém jamais telefonou para saber por quê. Só o médico da família entrou em contato com Ana para manifestar preocupação. Naquele dia frio de inverno, em fevereiro de 2011, quando ficou no chão chorando e pedindo ajuda, Ana fez uma escolha com a firme intenção de mudar a si mesma e a própria vida. E a amplitude dessa decisão transmitia um nível de energia que fez o corpo responder à mente. Foi a decisão de mudar que lhe deu forças para alugar uma casa onde morar com os filhos e sair do relacionamento negativo em que estava. Foi como se aquele momento a redefinisse. Ela sabia que tinha que começar de novo. Vi Ana pela primeira vez um mês depois disso. Um dos poucos amigos que ela ainda tinha havia reservado uma vaga para Ana em uma palestra que eu daria sexta-feira à noite. Esse amigo fez uma proposta. Se Ana gostasse da palestra, poderia ficar para a oficina de 2 dias inteiros no fim de semana. Ana aceitou. Na primeira vez que a vi, estava sentada no auditório lotado, à esquerda do corredor externo, as muletas apoiadas na parede perto de sua cadeira. Como sempre, naquela noite, enfatizei o quanto pensamentos e sentimentos afetam nosso corpo e nossa vida. Falei sobre como a química do estresse é capaz de criar doenças. Abordei neuroplasticidade, psiconeuroimunologia epigenética, neuroendocrinologia e até física quântica. Entrarei em mais detalhes sobre tudo isso mais adiante, mas por ora é suficiente saber que as pesquisas mais recentes nesses ramos da ciência apontam para o poder das possibilidades. Naquela noite, tomada de inspiração, Ana pensou: se eu criei a vida que tenho agora, inclusive a paralisia, a depressão, o sistema imunológico enfraquecido, as úlceras e até o câncer, talvez possa remover tudo com a mesma paixão que criei. Com essa nova e poderosa compreensão, Ana decidiu se curar. Imediatamente após sua primeira oficina de fim de semana, começou a meditar 2 vezes por dia. É claro que sentar e fazer as meditações de início foi difícil. Havia muitas dúvidas a superar. Em alguns dias Ana não se sentia bem mental e fisicamente, mas fazia as meditações mesmo assim. Ela também tinha muito medo. Quando o médico da família telefonou para saber notícias porque ela havia interrompido os tratamentos e suspendido a medicação, disse que Ana estava sendo ingênua e burra e que iria piorar e morrer logo. Imagina a lembrança de uma figura de autoridade lhe dizendo isso. Mesmo assim, Ana fazia as meditações todos os dias e começou a superar seus medos. Muitas vezes era consumida pela sobrecarga financeira, pelas necessidades dos filhos e por várias limitações físicas, mas nunca usava essas condições para deixar de fazer o trabalho interno. Inclusive compareceu a mais 4 de minhas oficinas daquele ano, mergulhando dentro de si e modificando pensamentos inconscientes, hábitos automáticos e estados emocionais reflexivos, implantados no cérebro emocionalmente, condicionados no corpo. Ana ficou mais comprometida com acreditar em um novo futuro do que no passado conhecido. Ela usava as meditações, combinando intenção clara com a emoção elevada, para mudar seu estado de ser, saindo da vida biológica no mesmo passado para viver em um novo futuro. Todos os dias, Ana se recusava a levantar das meditações como a mesma pessoa que havia se sentado. Decidiu que não iria parar até que todo o seu estado de ser estivesse apaixonado pela vida. Para o materialista que define a realidade com os sentidos, é claro que Ana não tinha motivo tangível para estar apaixonada pela vida. Era uma mãe viúva, deprimida, com uma grande dívida e sem emprego de verdade. Tinha câncer, sofria de paralisia e ulcerações das membranas mucosas. Sua situação de vida era difícil, sem um parceiro ou alguém importante e sem energia para cuidar dos filhos. Entretanto, nas meditações, Ana aprendeu o que podia ensinar emocionalmente ao corpo como seria o futuro à frente da experiência real. Seu corpo, como mente inconsciente, não conhecia a diferença entre o evento real e aquele que imaginava e aceitava emocionalmente. Graças à sua compreensão de epigenética, Ana sabia que as emoções elevadas de amor, alegria, gratidão, inspiração, compaixão e liberdade poderiam sinalizar novos genes para produzirem proteínas saudáveis que afetariam a estrutura e o funcionamento do seu corpo.
Tinha total entendimento de que, se as substâncias químicas do estresse que corriam por seu corpo acionavam os genes doentes, adotar emoções elevadas a pleno por seu corpo, a pleno, com uma paixão maior do que as emoções estressantes, ela poderia acionar novos genes e mudar sua saúde. Por um ano, a saúde de Ana não mudou muito, mas ela continuou fazendo suas meditações. Na verdade, fazia todas as meditações que eu planejava para os alunos. Ana sabia que tinha levado muitos anos para construir o atual quadro de saúde. Por isso, levaria algum tempo para recriar algo. Assim, continuou trabalhando, se esforçando para permanecer tão consciente de seus pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que não deixasse nada que não quisesse experimentar passar por sua consciência. Depois do primeiro ano, Ana notou que começava lentamente a se sentir melhor mental e emocionalmente. Estava quebrando o hábito de ser ela mesma, inventando um eu totalmente novo. Ao frequentar minhas oficinas, Ana ficou sabendo que tinha que levar seu sistema nervoso autônomo de volta ao equilíbrio, porque esse controla todas as funções automáticas que acontecem além da percepção consciente do cérebro: digestão, absorção, níveis de açúcar no sangue, temperatura do corpo, secreções hormonais, frequência cardíaca e assim por diante. A única forma de entrar no sistema operacional e interferir no SNA é mudar o estado interno em caráter rotineiro. Assim, Ana começava cada meditação com a bênção dos centros de energia. Essas áreas específicas do corpo estão sob o controle do SNA, Sistema Autônomo, né? Essas áreas específicas do corpo estão sob controle do SNA. Como mencionei na introdução, cada centro tem a própria energia ou frequência, que emite informação específica ou tem a própria consciência, as próprias glândulas, os próprios hormônios, a própria química, o minicérebro próprio e, portanto, a própria mente. Cada centro é influenciado pelo subconsciente, situado sobre o cérebro consciente pensante. Ana aprendeu a alterar as ondas cerebrais para poder entrar no sistema operacional do SNA localizado no mesencéfalo e reprogramar cada centro para funcionar de modo mais harmonioso. Todos os dias, com foco e paixão, ela repousava sua atenção em cada área do corpo, bem como no pescoço, bem como no espaço em torno de cada centro, abençoando-o para maior saúde e pelo bem maior. Lenta, mas com firmeza, ela começou a influenciar a saúde, reprogramando seu sistema nervoso autônomo para recuperar o equilíbrio. Ana também aprendeu uma técnica de respiração específica que ensina em nosso trabalho para liberar toda a energia emocional acumulada no corpo, quando nos mantemos pensando e sentindo do mesmo jeito. Por pensar constantemente os mesmos pensamentos, Ana criava os mesmos sentimentos, e ao sentir as emoções familiares, pensava mais nos mesmos pensamentos. Ela aprendeu que as emoções do passado estavam armazenadas em seu corpo e que podia usar essa técnica de respiração para liberar a energia acumulada e se libertar do passado. Todos os dias, com uma intensidade maior do que seu vício nas emoções do passado, ela praticava a respiração e foi se aprimorando nisso. Depois de aprender a mover a energia acumulada no corpo, Ana aprendeu a recondicionar o corpo a uma nova mente, assumindo as emoções em seu coração relacionadas ao futuro antes de tal futuro se apresentar. Como Ana também estudou o modelo de epigenética que ensina em nossas oficinas e palestras, aprendeu que genes não criam doenças. É o ambiente que sinaliza os genes para criarem doenças. Ana entendeu que suas emoções eram as consequências químicas de experiências no ambiente e se ela vivia todos os dias de acordo com as mesmas emoções do passado, estava selecionando e instruindo os mesmos genes que poderiam estar criando seu quadro de saúde ruim. Se pudesse incorporar as emoções do seu futuro, adotando-as antes de a experiência realmente acontecer, Ana poderia mudar sua expressão genética e modificar o corpo para ficar biologicamente alinhado ao novo futuro. Ana fez uma meditação adicional que envolvia repousar a atenção no centro do peito, ativando o sistema nervoso autônomo, com estados elevados para criar e manter por períodos prolongados um tipo muito eficiente de batimentos que chamamos de frequência cardíaca coerente. Vou explicar em detalhes mais adiante. Ela aprendeu que quando sentia ressentimento, impaciência, frustração, raiva e ódio, esses estados induziam a respostas de estresse e faziam o coração bater de modo incoerente e desorganizado. Ana aprendeu em minhas oficinas que quando conseguisse manter o novo estado
em seu coração, poderia sentir as novas emoções de modo mais pleno e profundo, da mesma forma que tinha se acostumado a sentir aquelas emoções negativas. É claro que foi preciso um bocado de esforço para trocar a raiva, o medo, a depressão e o ressentimento por alegria, amor, gratidão e liberdade, mas Ana nunca desistiu. Ela sabia que as emoções elevadas liberariam mais de 1000 substâncias químicas diferentes que reparariam e restaurariam seu corpo. E foi a luta. Ana praticou a meditação caminhando que elaborei, na qual caminhava todos os dias como seu novo eu. Em vez de se sentar e meditar de olhos fechados, ela começava essas meditações em pé e de olhos fechados. Entrava no estado meditativo que sabia que mudaria seu estado de ser. Abria os olhos e, ainda nesse estado, caminhava como seu futuro eu. Fazendo isso, Ana incorporava a rotina, um novo hábito de pensar, agir e sentir. O que ela estava criando logo se tornaria sua nova personalidade. Ela não queria voltar à inconsciência e ao antigo eu. Por causa de todo esse trabalho, Ana pôde ver os seus padrões de pensamento mudar. Ela não mais disparava os mesmos circuitos no cérebro da mesma maneira, de modo que esses circuitos pararam de se conectar e começaram a se separar. Como resultado, ela parou de pensar do jeito antigo. Emocionalmente, começou a sentir lampejos de gratidão e prazer pela primeira vez em anos. Em suas meditações, a cada dia, ela dominava algum aspecto do corpo e da mente. Ana se acalmou e ficou bem menos viciada nas emoções derivadas dos hormônios do estresse. Começou até a sentir amor novamente. E foi em frente, superando, superando e superando, todos os dias em sua caminhada para se tornar outra pessoa. Ana se agarra à possibilidade. Em maio de 2012, Ana participou de uma das minhas oficinas progressivas de 4 dias em Nova York. No terceiro dia, durante o último de 4 meditações, ela enfim se rendeu e se soltou por completo. Pela primeira vez desde que começara a meditar, viu-se flutuando em um espaço negro infinito, consciente de estar consciente de si. Foi além da memória de quem era e se tornou pura consciência, totalmente livre do corpo, de sua associação com o mundo material e do tempo linear. Sentiu-se tão livre que nem se importava com suas condições de saúde. Sentiu-se tão ilimitada que não conseguia se identificar com a atual identidade. Sentiu-se tão elevada que não estava mais conectada ao passado. Naquele estado, Ana não tinha problemas, deixara a dor para trás e era verdadeiramente livre pela primeira vez. Ela não era seu nome, seu gênero, sua doença, sua cultura ou sua profissão. Estava além de espaço e tempo. Tinha se conectado com um campo de informação chamado campo quântico, onde todas as possibilidades existem. De repente, viu-se em um novo futuro, em pé, sobre um imenso palco, segurando um microfone e falando para uma multidão, contando toda a história de sua cura. Ela não estava imaginando ou visualizando a cena. Era como se tivesse feito um download da informação, como se estivesse se vendo como uma mulher totalmente diferente, em uma nova realidade. O mundo interior parecia muito mais real para ela do que o mundo exterior. Ana teve uma experiência sensorial completa, sem usar os sentidos. No momento em que Ana experimentou essa nova vida na meditação, uma explosão de alegria e luz penetrou seu corpo, e ela sentiu alívio em um nível profundo, visceral. Ela entendeu que era alguma coisa ou alguém maior, muito maior que sua saúde física. Nesse estado de intensa alegria, sentiu tanto prazer e tanta gratidão que teve um ataque de riso. Naquele momento, Ana soube que ia ficar bem. Dali em diante, desenvolveu tanta confiança, alegria, amor e gratidão que suas meditações se tornaram cada vez mais fáceis e ela começou a ir muito mais fundo. Quando Ana saiu do seu passado, sentiu a nova energia abrir seu coração cada vez mais. Em vez de ver as meditações como alguma coisa que tinha de fazer todos os dias, começou a esperar por elas ansiosamente. Aquilo se tornou seu estilo de vida. Fazer a prática se tornou hábito. Energia e vitalidade voltaram. Ana parou de tomar antidepressivos. Seus padrões de pensamento mudaram completamente. Os sentimentos ficaram diferentes. Ela se sentia em um novo estado de ser. Por isso, suas atitudes mudaram drasticamente. Naquele ano, a saúde e a vida de Ana mudaram tremendamente. No ano seguinte, ela compareceu a outros vários eventos, mantendo-se conectada ao trabalho. Ana começou a desenvolver relacionamentos com mais pessoas da nossa comunidade,
recebendo mais e mais apoio para continuar a jornada de volta à saúde. Como muitos de nossos alunos, às vezes, ela tinha dificuldade em não dar alguns passos atrás para os velhos programas e os antigos padrões de pensamento, sentimento e ação quando voltava para casa depois de uma oficina. Mas mesmo assim, continuava fazendo suas meditações todos os dias. Em setembro de 2013, os médicos de Ana a submeteram a um check-up minucioso, que incluiu vários exames. 1 ano e 9 meses depois do diagnóstico de câncer e 6 anos depois do suicídio do marido, o câncer estava completamente curado e o tumor do esôfago havia desaparecido. Os exames de sangue não tinham indicadores de câncer. As membranas mucosas do esôfago, da vagina e do ânus estavam completamente curadas. Só alguns problemas menores permaneciam. As membranas mucosas na boca ainda estavam levemente avermelhadas, embora não houvesse mais ulcerações, e por causa da medicação que havia tomado para as ulcerações, ela ainda não produzia saliva. Ana tinha se tornado uma nova pessoa saudável. A doença existia apenas na antiga personalidade. Ao pensar, agir e sentir de maneira diferente, Ana havia reinventado um novo eu. De certa forma, ela renasceu na mesma vida. Em dezembro de 2013, Ana foi a um evento em Barcelona com a pessoa que havia apresentado ao meu trabalho. Depois de me ouvir contar aos participantes a história de uma cura notável de outro aluno de nossa comunidade, Ana decidiu que era hora de me contar sua história. Ela escreveu e integrou a carta à minha assistente pessoal, como muitas cartas que recebo dos alunos. A primeira linha era: "Você não vai acreditar nisso." Depois de ler o que ela escrevera, no dia seguinte convidei Ana a subir ao palco e contar sua história para a plateia. E lá estava ela, 1 ano e meio depois da visão que tivera durante sua meditação em Nova York, e eu não sabia, em pé no palco, falando para a plateia sobre sua jornada de cura. Após o evento em Barcelona, Ana se sentiu inspirada para trabalhar ainda mais em sua boca. Cerca de 6 meses depois, palestrei em Londres e Ana compareceu. Falei detalhadamente sobre a epigenética. De repente, uma luz se acendeu para Ana. Curei-me de todas aquelas doenças, inclusive do câncer, pensou ela. Deveria conseguir sinalizar genes para minha boca produzir mais saliva. Alguns meses mais tarde, durante outra oficina em 2014, Ana de repente sentiu a saliva gotejar em sua boca. Desde então, as membranas mucosas e a produção de saliva voltaram ao normal. As ulcerações nunca mais apareceram. Hoje, Ana é uma pessoa saudável, cheia de vida, feliz, estável, com a mente muito aguçada e clara. Espiritualmente cresceu tanto que se aprofunda muito em suas meditações e teve várias experiências místicas. Vive uma vida cheia de criação, amor e alegria. Tornou-se uma das minhas treinadoras corporativas, ensinando essas técnicas regularmente em empresas e organizações. Em 2016, fundou uma instituição psiquiátrica bem-sucedida que emprega mais de 20 terapeutas e médicos. É financeiramente independente e ganha dinheiro suficiente para levar uma vida agradável. Viaja pelo mundo, visita belos lugares e conhece gente inspiradora. Tem um companheiro muito amoroso e alegre, novos amigos e novos relacionamentos que fazem muito bem a ela e aos filhos. Quando alguém pergunta a Ana sobre seus problemas de saúde no passado, ela diz que aqueles desafios foram a melhor coisa que lhe aconteceu. Pense nisso, e se a pior coisa que já lhe aconteceu for na verdade a melhor coisa? Ana sempre me diz que ama sua vida atual, e eu sempre respondo: é claro que ama, você criou sua vida dia a dia, não se levantando das meditações até estar apaixonada por essa vida. Você tem mais é que amar sua vida agora. Foi ao longo de sua transformação que Ana se tornou sobrenatural. Superou sua identidade, que era ligada ao passado, e criou literalmente um futuro saudável. Sua biologia respondeu a uma nova mentalidade. Ana agora, o exemplo vivo da verdade e das possibilidades. E se ela se curou, você também pode. O aspecto místico. Curar todos os tipos de doenças físicas pode ser um benefício impressionante desse trabalho, mas não é o único. Este livro também aborda o aspecto místico e quer abrir sua mente para um domínio da realidade que será tão transformador quanto a cura, mas que funciona em um nível diferente, mais profundo. Tornar-se sobrenatural também pode implicar uma consciência maior de si e de quem você é neste mundo. E em outros mundos também.
Vou compartilhar algumas histórias de minha vida para ilustrar exatamente o que quero dizer e mostrar o que é possível para você também. Em uma noite chuvosa de inverno no noroeste do Pacífico, estava sentado no sofá depois de um dia muito longo, ouvindo os galhos das árvores altas, filtrando as rajadas de ventos através das copas. Meus filhos estavam na cama dormindo profundamente, e finalmente eu tinha um momento para mim. Me acomodei e comecei a revisar todas as coisas que teria que fazer no dia seguinte. Quando terminei a lista mental, estava cansado demais para pensar, então fiquei ali sentado por alguns momentos, a mente vazia. Enquanto observava as sombras das chamas na lareira, tremulando e dançando nas paredes, comecei a entrar em transe. Meu corpo estava cansado, mas a mente estava nítida. Eu não estava mais pensando ou analisando. Estava apenas fitando o espaço. Estava no momento presente. Meu corpo foi relaxando mais e mais, e devagar e conscientemente deixei-o adormecer, ao mesmo tempo mantendo a mente consciente e desperta. Não permitia que a atenção convergisse para nenhum objeto na sala. Em vez disso, mantinha o foco aberto. Esse era o jogo que fazia comigo muitas vezes. Gostava da prática, porque de vez em quando, se tudo se alinhava, eu tinha experiências transcendentais muito profundas.